O tema dessa aula é equilíbrio de momentos. E antes de a gente falar de equilíbrio de momento, a gente vai falar de momento. Então, o que é um momento? Um momento a gente pode entender também como um torque, uma torção, é algo que faz rotacionar ou tende a rotacionar algum objeto. Um exemplo bem prático é como está nessa imagem, uma chave de boca apertando ou soltando um parafuso. O que a gente está fazendo com o parafuso? Girando ele. E como? Com uma chave, a gente aplica a uma certa distância desse parafuso uma força perpendicular a esse parafuso, perpendicular à distância desse parafuso. Ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com essa linha da distância, e aí a gente consegue rotacionar. E como que calcula? É só pegar essa força F e multiplicar pela distância. E as unidades de medida também seguem algo muito simples, é só multiplicar as unidades. Se eu tenho força em newton, distância em metro, newton vezes metro. Se eu tenho força em newton e distância em milímetro, newton vezes milímetro. Então eu tenho as duas unidades que a gente mais vai utilizar aqui, newton metro ou newton milímetro. Poderiam ser outras também, se a força tivesse em quilograma-força e distância em centímetro, quilograma-força, centímetro, que também é uma unidade utilizada, mas nós vamos acabar utilizando mais newton metro ou newton milímetro. Vamos olhar esse exemplo de cálculo aqui, bem simples. A gente tem a força de 100 newtons sendo aplicado no cabo da ferramenta e que está a uma distância de 150 milímetros do ponto de rotação. Só pegar então 100 e multiplicar por 150 e aí eu tenho o resultado de 15.000 newton-milímetro. E esse é um momento daquela força em relação àquele centro ali de rotação, aquele ponto de rotação. Importante aqui para a gente entender as questões do que gera ou do que não gera momento. A força que estiver perpendicular a essa linha de distância de onde a força está aplicada até o ponto de rotação vai gerar momento. Toda essa força vai gerar momento, ou seja, formando 90 graus com essa linha da distância, como está naquela imagem ali. Pode até estar rotacionada, inclinada daquela forma da imagem da direita agora, mas percebam que a força ainda está a 90 graus da linha da distância. Quando ela estiver a 180 graus, como nessa outra imagem abaixo agora, não gera momento nenhum. O momento é nulo, totalmente nulo, zero. Por quê? Porque não tende a girar, não gira. Pensa bem, se eu fizer isso com uma chave de boca num parafuso, a chave vai escapar do parafuso, né? Se fizer o sentido da força contrário, aquele ângulo sendo zero, a situação vai ser a mesma. Vou estar tendendo a empurrar o parafuso, mas não a girar ele. Então, o momento é zero. Eu empurro, mas não giro. Então, se não gira, não tem momento. Também pode estar um pouco inclinado. Não tem problema, tá? O ângulo permanece 180. Ou totalmente o inverso, né? Seria ângulo zero, empurrando ou puxando essa força. Ou seja, a força na mesma linha da linha que nos indica a distância ali, onde está aplicada a força até o ponto onde seria o ponto de rotação, mas que nesse caso não vai estar rotacionando. Então aí a gente tem momento nulo, momento zero. E também não gera momento quando a força está aplicada no próprio ponto de rotação. Então ali naquele pontinho preto, se é ali que eu estou fazendo soma de momento, se é ali que eu estou analisando o momento em relação àquele ponto, as forças que estão aplicadas nele mesmo não geram momento. Não tem distância, você analisa dessa forma. Se a distância é zero, se eu pegar uma força e multiplicar por zero, vai me dar um resultado zero. E quando o ângulo não é 90 e também não é 180 ou zero, aí a gente vai ter que fazer o seguinte: decompor. A gente tem a componente dessa força em x e o componente
dessa força em Y. E só gera momento uma parcela dessa força, a componente que forma os 90 graus. Nesse caso desse exemplo aqui, a componente em Y gera momento e em X não gera momento nenhum. Ó, em X está formando 180 graus, momento nulo, momento zero, e em Y está formando 90 graus, aí gera um momento. Então, se eu estiver fazendo aquela força F ali com uma inclinação, eu estou jogando energia fora, estou fazendo força à toa, que só uma parte dessa força vai gerar momento. Vamos olhar dois exemplos aqui para decomposição. O primeiro, tem aquela força de 500 newtons a um ângulo de 30 graus e a distância do ponto de rotação ali é 300 milímetros. Tem as componentes, então, Fx e Fy. Nesse caso também aqui, ó, que forma 90 graus é Fy. É esse que gera momento. Fx não gera momento nenhum. Fx está só empurrando aquele ponto P, não girando. Posso reescrever o triângulo dessa outra maneira. Dessa maneira aqui, fechando, né, o triângulo, para a gente identificar que Fy é cateto oposto em relação aos 30 graus. Olha ali, ó, não está colado com o ângulo, né? Quem está colado com o ângulo é Fx, então Fx nesse caso é cateto adjacente e Fy é cateto oposto. Cateto oposto eu vou usar seno para decompor. Então meu Fy vai ser F vezes seno do ângulo alfa, ou seja, 500 vezes seno de 30, que vai resultar em 250 newtons. O momento, força vezes distância, nesse caso Fy vezes distância, ou seja, 250 vezes 300. Então tem o resultado aí de 75.000 Nm. Outro exemplo ali, ó, força de 700 com aquela inclinação de 150 graus, distância D de 400 mm. Vamos olhar as componentes, Fx e Fy. Posso reescrever dessa seguinte forma, fechando o triângulo, e o ângulo ali dentro, ó, ficou de 60 graus, Fy para cima e Fx para a direita. E como hipotenusa do triângulo AF de 700 newtons. Mas por que 60 se o ângulo era 150? Bem simples, ó. Vamos analisar a imagem embaixo ali. Ó. Eu tinha a força inclinada com aquele ângulo ali dos 150 com a horizontal. Quando eu coloco a força Fy, a gente consegue perceber algo bem simples. Ó. Fy está a 90 graus com essa linha horizontal. Então, se o total era 150, é só eu fazer uma subtração. 150 menos os 90 que eu sei, e sobra ali os 60 graus. Eu ainda sei ainda que o restante ali é 30, né, para fechar os 180 da meia volta. Aí faço a conta, né, nesse caso que eu consigo ver que Fy é cateto adjacente, está colado com aqueles 60 graus. Então, Fy é F vezes cosseno de 60. Então, 700 vezes cosseno de 60 me dá 350. E agora é só fazer o cálculo do momento. Força vezes distância, então Fy vezes distância, 350 vezes 400. Que me resulta em 140.000 Nm. Também muito importante é a gente identificar o sinal do momento. Antes, a gente fazia análise do sinal pelo sentido da força. Estava para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Agora não é mais assim. A força continua sendo assim ainda. Quando se falar em somatório de força em X, somatório de força em Y, continua. Mas para momento não. Para momento é pela tendência do giro. Então se o momento tiver tendência de giro anti-horária, para a esquerda, vai ser positivo. E se a tendência do giro for horária, para a direita, vai ser negativo. E o equilíbrio de momentos, como que a gente faz? Muito simples, somatório dos momentos igual a zero. Então, todos os momentos que tiverem ali naquele corpo, naquele objeto, vão ter que me resultar igual a zero se estiver em equilíbrio. Ou seja, o momento 1 mais o momento 2 mais o momento 3 mais o momento n igual a zero. Ou seja, F1 vezes D1 mais F2 vezes D2 mais F3 vezes D3 e assim por diante. Mas tome cuidado com uma coisa. Aqui na notação eu coloquei F1, D1, F2, D2, mas nem sempre isso aí está alinhado com o desenho do problema. Às vezes
eu tenho lá num determinado desenho, num problema, que eu vou ter que juntar a força 1 com a distância 5, por exemplo. Ou ainda com outra distância que nem aparece direto lá no cálculo, que eu tenho que analisar e interpretar. E eu ainda tenho que cuidar o sinal, tá? Então, estão vendo ali, aqui eu coloquei todos como positivo. Mas eu vou ter momentos positivos e outros negativos de acordo com a tendência de giro dele. Vamos ver um exemplo aqui de aplicação. Ó. Uma balança romana. Como que ela funciona? Nada mais que equilíbrio de momento. Quando eu equilibro ali a balança, ou seja, aquela vara ali fica equilibrada, fica no horizontal, significa que eu posicionei ela de uma forma que ela está em equilíbrio, que eu consigo mensurar o valor da carga. Consigo medir a massa da carga que eu coloco ali para medir. De que forma? Eu tenho uma massa conhecida, aí eu vou ter a carga, que é a massa desconhecida, que eu vou fazer uma comparação. Tem um ponto de rotação ali, o ponto de apoio, eu vou pendurar, dá para analisar a imagem em cima ali, por onde ela está pendurada. E tenho as duas distâncias que também vão ser conhecidas. A distância da carga do ponto de rotação, normalmente é bem próximo, e a distância variável, que é a distância da massa conhecida até o ponto de rotação. Quanto mais afastado eu colocar essa massa conhecida desse ponto de rotação, maior vai ser o momento gerado por essa massa conhecida. Então, quanto maior for a carga, mais distante eu coloco essa massa conhecida para conseguir manter essa balança equilibrada. Então, conhecendo as distâncias e conhecendo o valor da massa conhecida, eu consigo, através do cálculo, descobrir qual que é o valor da massa da carga. Claro que aí na balança eu já posso ter nos risquinhos, digamos assim, ali onde eu vou posicionando a massa conhecida, eu já posso ter as graduações ali em unidade de massa. Vamos olhar nesse exemplo aqui, ó. Então, dessa balança romana ou balança de vara, né? Eu tenho a massa conhecida de 500 gramas e uma carga ali que eu não conheço a massa ficou equilibrada quando a massa conhecida ficou a 62,5 centímetros de distância do ponto de rotação. Eu quero saber qual que é a massa dessa carga, considerando a distância ali da carga até o ponto de rotação de 100 milímetros. Então, o primeiro passo é diagrama do corpo livre. Bem simples para fazer. Ó. Uma linha reta, identifico o ponto de rotação, coloco as forças. Então, ali estou chamando de F1 a força da carga e F2 a força-peso da massa conhecida. Estou colocando as distâncias. Observe ali que eu estou colocando na mesma unidade de medida, ambas em milímetro, chamando uma de distância 1, outra de distância 2. Poderia chamar de qualquer outra coisa, tá? Mas estou usando D1 e D2. E aí, vamos ver o que são os momentos. Ó. Momento 1 é força vezes distância. Então, chamando o momento 1 o da força 1 nesse caso. F1 vezes distância 1 e momento 2 F2 vezes distância 2. Como eu tenho informação de massa e também quero descobrir a outra massa, né? Já vou abrir aqui como força-peso em função da massa e da aceleração da gravidade. Então, o momento 1 vai ser m1 vezes gravidade vezes distância 1 e m2 esse m2 vezes gravidade vezes distância 2. Aí eu tenho que fazer agora o somatório dos momentos. O somatório dos momentos igual a zero. Então, eu tenho que m1 menos momento 2 vai ser igual a zero. Então, F1 vezes D1 menos F2 D2. E aí, abrindo que eles são, né? M1G vezes D1 menos M2G vezes D2. Eu preciso descobrir M1. Então, eu vou começar a isolar ele. Eu vou passar aquela parcela ali que está subtraindo para o outro lado da igualdade. Ficando M1GD1 igual a M2GD2. E agora eu posso passar o que está
multiplicando ali M1, para o outro lado dividindo. Então ficando M1 igual a M2 vezes G vezes a distância 2 dividido pela gravidade vezes a distância 1. E ainda como eu tenho gravidade no numerador e no denominador da fração, eu posso eliminá-la. Então ficando que a massa 1 é a massa 2 vezes a distância 2 dividido pela distância 1. Colocando os valores, consigo chegar à conclusão que é massa 1, então a massa da carga é de 3,125 kg, ou seja, 3 kg e 125 gramas. Tem que tomar cuidado com as unidades de medida, usar sempre a mesma. Como eu queria o resultado em quilo, eu passei a massa conhecida ali que estava em grama já para quilos. E as duas unidades de distância estão em milímetro. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui de um carrinho de mão, né, bem simplificado. Mas vamos analisar ali. Um carrinho de mão e seu conteúdo possui uma massa de 50 kg e um centro de massa em G. Ou seja, eu posso colocar todos esses 50 kg aplicados no seu centro de massa, né, para efeito de cálculo. E está sendo solicitado para determinar a força em cada braço que uma pessoa precisa fazer para que seja possível manter o carrinho e a carga em equilíbrio. Nota ali que aquela força está a 60 graus, ó, ou seja, a gente está desperdiçando um pouquinho de força ali nesse caso. Mas vamos lá, primeiro passo a passo. E cuidado com os detalhes, ó, eu coloquei até em amarelo ali o que tem que tomar cuidado. Então, diagrama de corpo livre, faz a linha, coloca o ponto de rotação. Esse é onde? Ó? No pneu do carrinho, né? Aquele círculo ali está representando o pneu do carrinho. Analisem bem, ó, quando vocês vão erguer um carrinho de mão, onde que rotaciona todo ele? Rotaciona com o centro da rotação no centro do pneu. E aí vamos colocar as forças, ó, chamando de C a força da carga. Para baixo, vai ser a força peso da carga e do carrinho, que é aqueles 50 kg, né? Então ó, o peso referente aos 50 kg de massa. E a gente tem aquela força F ali, então com aquela inclinação de 60 graus. Aí eu vou colocar as distâncias. A distância da força C até o ponto de rotação, chamei de D1, 0,4 metros. E a distância 2, que é a distância da força F até o centro de rotação, chamei de distância 2, igual a 1,4 metros. Então, analisem o desenho lá, a gente tinha informação de 0,4 e 1 metro. Mas aquele 1 metro é só daquele ponto G até a força F. E a gente precisa da distância até o ponto de rotação. Nesse caso, a distância total ali, naquele 1 metro mais o 0,4 metros. E a gente vai precisar então decompor aquela força F, utilizando somente a componente que está a 90 graus com a linha da distância. Nesse caso ali, a força Y. Fx não gera momento, função do ponto de rotação. Só empurra aquele ponto de rotação ali. Reescrevendo ali do ladinho, né, para a gente ver, conseguir identificar melhor o que é cateto oposto e o que é adjacente. Fy é cateto oposto nesse caso, então a gente vai usar seno. Então vamos para o cálculo. Somatório dos momentos igual a zero. Estou escrevendo assim, M2 menos M1 igual a zero, porque eu estou considerando M2 o momento da força F e M1 o momento da força C. M2 está positivo porque o momento da força F tem tendência de rotação anti-horária. Imagine se eu colocar um parafuso ali naquele pontinho redondo ali e fizer uma força para cima ali, bem onde está aplicada a força F. Essa barra vai girar anti-horário. Da mesma forma ali, para o momento 1, foi negativo, porque se eu fizer a mesma coisa aplicando a força C para baixo, essa barra vai girar no sentido horário.
Abrindo isso aí, a gente tem então que M2 é o quê? Fy vezes distância 2. E M1 é C vezes distância 1. Abrindo aí o que é Fy, eu tenho que é F vezes seno do ângulo. E o D2 continua ali. E o que é C? A força C é a massa da carga, por isso que eu botei um MC ali, vezes a gravidade. E a distância 1 continua ali. Como eu quero isolar o que é a força F, eu vou passar aquela parcela ali que está subtraindo aquele conjunto ali onde aparece a força F para o outro lado, né? Então vai ficar com o sinal positivo. E agora, para eu terminar de isolar a força F, como tem o seno e a distância 2 multiplicando F, tudo que está ali junto com F está multiplicando F, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então eu tenho que a força F é a massa da carga vezes a aceleração da gravidade vezes a distância 1 dividido por seno do ângulo vezes a distância 2. Mas isso aqui é a força F total. E a pergunta lá em amarelo que é força em cada braço. Então eu tenho que pegar isso e dividir por 2, né? Por isso que apareceu agora que ele é 2 embaixo ali no denominador da fração, porque está dividindo a força total por 2. Então, sempre cuidado aos detalhes, tá? É importante prestar atenção no que está sendo solicitado. Aí posso aplicar os valores, tá? Então eu tenho que resolver primeiro o que está na parte do numerador, depois o que está no denominador, para daí poder efetuar a divisão dos dois. Então primeiro eu pego 50 vezes 9,81 vezes 0,4. Aí resolvo o 160, multiplico por 1,4 e multiplico por 2. E aí depois faço a divisão, né, do que eu tinha no numerador por esse outro valor do denominador. A gente vai chegar à conclusão que eu tenho uma força F de 80,91 newtons. Que por algum motivo ali o N do Newton não apareceu nesse vídeo. Mas vou corrigir ali pro PDF, tá? Mas tem que ter a unidade de medida nessa força F também, tá? Então, 80,91 newtons em cada braço, tá? Então, o total a gente tem aí uns 160 newtons de força. E agora, o que vocês precisam fazer? Então, o passo 1 aí já está postado também, a atividade referente a esse conteúdo. Só vocês entrarem via formulário de novo, mesmo procedimento, são 3 perguntas novamente. A número 3 precisa anexar a resolução, resolvam no caderno de vocês, manuscrito, tire uma foto. Na foto aí apareça o nome e número de vocês aí escrito a caneta. E é isso. Boa semana.